Um dia, um homem resolveu voar. E ele resolveu voar com balões de hélio. E hoje, nós vamos contar essa história para vocês. Vem com nós. Ciro, eu prometi. Você prometeu? Eu prometi. Põe aí na tela que eu prometi aí. Já adianto nesse novo quadro do canal. Vamos adiantar um spoiler aqui. O próximo episódio será o Padre dos Balões. Eu prometi que ia falar dos Padres dos Balões aqui no nosso canal, com a nossa volta da série Grandes Momentos do Brasil. E agora você vai cumprir essa promessa. Vou cumprir essa promessa contando a grande história do Adelir Antônio de Carli, o homem que ficou famoso por ser o Padre dos Balões aqui no Brasil. Mas aí você me pergunta, o que é o Padre dos Balões? O que é o Padre dos Balões? Ele era um maluco? O que era esse cara? Ele estava tentando ser que nem aquele velhinho do Up, Altas Aventuras? Não, ele não chegou a esse ponto, porque nem o Up tinha saído nessa época, né? É verdade, não tinha saído. Foi antes disso, Foi né? antes, Ele não foi quis antes. reproduzir o filme. Não deu tempo. Porque o filme era uma casa que voava Era com uma balões, casa, inclusive. era né? uma casa... Foi mais ousado o projeto. Muito né? mais ousado ainda. O Padre dos Balões, vamos recapitular aqui. Nosso senhor Adelir, ele era um sacerdote da cidade de Paranaguá, no Paraná, em que ele ficou famoso ali na região por ele ter denunciado um caso de funcionários públicos que batiam em moradores de rua, né? Ele ficou famoso, ele era defensor dos moradores de rua e também por ele ser um grande, vamos dizer assim, ajudante dos caminhoneiros. Ele sempre tentava ajudar os caminhoneiros que passavam ali na região, oferecendo moradia, oferecendo coisas melhores, né? Condições de vida melhores para eles. E aí ele precisava de dinheiro para poder fazer isso. E o que ele fez? Resolveu voar de balão. Pela primeira vez, ele fez um teste antes de acontecer o famoso caso do Padre dos Balões. Ele voou com 500 balões da cidadezinha de Paranaguá e ele acabou caindo na Argentina. Mas ele tinha planejado cair na Argentina ou foi sem querer? Foi meio sem querer. Foi meio sem querer, que na verdade era para ele ter caído ainda no Brasil, né? Só que ele acabou indo parar na Argentina. Porque eu não consigo imaginar como é que você tem controle, né, dos balões. Porque quando você está por exemplo, num paraglider, numa asa delta, você comanda, né? Você controlar. Sim, você vou pra lá, vou pra cá, né? Sim. Agora você tá com um monte de balão pendurado. Ele ficava sentado numa cadeira, nesse caso, né? Ele ficou com 500 balões e ele ficava lá voando, né? Tinha um cálculo de vento, né? Essas coisas assim para saber para onde ele iria, até a questão de quanto tempo que o balão fica no ar, questão do hélio, etc. E ele também tinha uma técnica para ir descendo, vamos dizer assim, ele furava os balões. Sei lá, daqui de 50 em 50 minutos eu vou furar um balão para ir descendo, para ir de boa. E aí chegou o fatídico caso, né, que ele queria chamar a atenção do Brasil. Ele queria chamar a atenção do Brasil, justamente para juntar uma graninha. E ele queria bater um recorde também, né? Porque um americano aparentemente conseguiu ficar no ar com balões por 19 horas. Sim, inclusive entrou no livro dos recordes. Está no Guinness. No Guinness Book. Não sei se ele ainda está lá, né? Mas enfim, ele estava na época em 2008. E aí chegou o dia 20 de abril de 2008. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. Então, na verdade, o que nos desgasta é a questão da montagem disso aqui e depois, 10 minutos eu ultrapasso ela. O padre ele já tinha feito esse teste antes, que ele acabou caindo na Argentina, onde ele ficou mais de 4 horas no ar. E ele, no dia 20 de abril, ele falou assim, agora eu vou voar com 1000 balões. Eu vou voar com 1000 balões e eu vou sair de Paranaguá para cair em Dourados, em Mato Grosso. Só que, o que acontece? Estava um dia desgraçado naquele dia. Tinha chovido pra caralho, tava ventando pra caralho, o céu tava cinza. Não dava pra ir em outro dia? Como o tempo estava muito fechado, eu falei, padre, vamos esperar o tempo, ver se melhora. Eu acho que não vai melhorar. Aconselhei ele a mudar o dia, ele achou que não. Ele quis ir naquele dia. Ele sentou na cadeira, 1000 balões amarrados na cadeira, e ele subiu. E ele levou com ele 2 celulares e um GPS para mostrar onde ele estava, né? Já saí do Paraná, passei aqui por São Paulo, né? Enfim, né? Consegui passar. Só que tinha um problema. Ele não sabia operar o GPS, ele não estudou como operar o aparelho de GPS
e os 2 celulares que ele levou consigo estavam com a bateria descarregada praticamente. E aí chegou uma hora que ele estava no voo, ele mandou uma mensagem para a polícia, né, que estava acompanhando o caso, falando assim: galera, alguém me ensina a mexer nesse GPS? Porque eu não sei mexer. Caraca, como é que o cara vai sem saber mexer, mano? A nossa câmera está revoltada aqui neste momento. Mano, imagina quão desesperador deve ser isso, assim, né? Você tá no ar Sim. por horas. Sim. Porra, deve ser um bagulho... E ele tava lá voando. Chegou num ponto que ele subiu tanto que assim, você não conseguia sequer ver ele. Ele subiu. E como nós falamos aqui antes, o clima tava uma merda, ele acabou indo para trás. Deu 72 horas e não tinha mais contato com o padre. A marinha, a polícia, enfim, começaram a fazer buscas na região, até que um dia encontraram no litoral de Santa Catarina, crianças encontraram no litoral de Santa Catarina diversos balões. E os balões eles tinham o sinal da igreja, onde o sacerdote trabalhava. Só que cadê o padre? O padre não tava, o balão tava lá. E aí continuaram a busca e nada, desistiram. A vida seguiu em Paranaguá, até que no dia 3 de julho de 2008, ou seja, abril, maio, junho, julho, praticamente 4 meses, né? 3 meses, se fosse considerar abril, acharam o padre. Acharam metade do padre. Acharam metade do padre, no caso, porque acharam aqui da barriga, vamos dizer assim, para baixo. Acharam isso. Amostras dos restos mortais serão trazidas de Macaé para o Instituto Médico Legal do Rio, onde será feito o exame de DNA. No corpo há vestígios do que seria um paraquedas e também de material semelhante a papel alumínio que Adelir de Carli usou para aquecer o corpo. Além disso, médicos legistas afirmaram que o estado de decomposição é compatível com o tempo em que o padre está desaparecido. E quem achou foi um rebocador da Petrobras, que achou. Ele estava a 100 quilômetros da costa de Macaé, no Rio de Janeiro. Acharam o cara, fizeram exames de DNA, constataram que era o próprio, levaram o corpo lá para a cidade e ele pôde ter um enterro digno, né? 105 dias depois. Ciro. Mas essa parte do corpo de baixo foi um bicho na água? O que deve ter acontecido é assim, ele foi sendo levado pela correnteza do mar. Né, que ele caiu em Santa Catarina, então assim, de Santa Catarina até o Rio de Janeiro é uma distância considerável, né? Alguns bichos devem ter comido com certeza, né? Tubarão, enfim, né? Sei lá, outros bichos em geral, porque comeram metade do cara, né? Ou ele se quebrou lá em alguma pedra, não sei. Enfim, né? A gente não vai saber porque, como brasileiro ele não perdoa porra nenhuma nessa vida, o padre acabou virando uma grande piada na internet na época. Virou né? meme. Virou meme, né? Antes mesmo desse conceito de meme ser mais explorado quanto atualmente, ele virou um meme na época. Se vocês tinham internet na época, né, se você se lembra, tinham diversas montagens do padre em cenários nada a ver. Tem uma até um cenário de Lost, né, que na época fazia grande sucesso. Tá lá todo o elenco, assim, tá lá o padre passando no fundo. Tem aquele também do Vento Levou, né, da moça lá com os braços abertos, tá lá o padre no fundo. Acabou virando piada. O que leva alguém a fazer isso e o que leva... Porque isso ninguém impede isso, porque não deveria poder fazer isso, né? Inclusive o padre ele não tinha autorização para fazer isso. Sim, porque quem tem autorização para fazer isso, né? É uma grande pergunta. Tipo, alguém tem autorização para fazer isso? Sim. Porque, porra, você sai pelo céu, foda-se. Pô, tem helicóptero passando no céu, tem outras coisas ali, inclusive eu tava né? lendo que quando ele fez o primeiro voo, que ele acabou de parar na Argentina, ele acabou passando por diversos aeroportos, próximos de aeroportos, e ele foi detectado em radares, enfim, né? Ele poderia ter atrapalhado diversos voos, diversas vidas, né? Sim. Né? Cara, foi uma irresponsabilidade muito grande isso. Se uma porra de um pombo entrando num avião já causa um acidente, imagina uma pessoa com diversos balões, né? Inclusive, o padre ele foi indicado ao prêmio Darwin Awards, né, que é o prêmio em que pessoas, os concorrentes, entram por feitos incríveis, né, que são homenageadas às pessoas que não merecem se reproduzir na Terra. Inclusive, esse é um dos lemas do prêmio em si, né? O cara já não ia se reproduzir porque ele era padre, né? Enfim... Mas realmente, querendo ou não, toda essa peripécia dele merecia,
concorrer nesse prêmio, né? E, inclusive, mereceu entrar aqui na nossa série de grandes momentos do Brasil. Afinal de contas, isso você só vê aqui no nosso querido país, né? Um padre voando e posteriormente morrendo por conta disso, né? Fica aqui nossa tristeza por conta disso, né? Afinal de contas, né? Era um cara, uma atitude boa, né? Mas fica aqui a história, né? Fica aqui a história. Mas se você lembra dessa história, se você gosta dessa história, se você não gosta dessa história, se você odeia gente que anda com balões por aí, deixe seu comentário, a gente quer saber. Você se lembra da época do Padre dos Balões? O que você estava fazendo no dia 20 de abril de 2008? Conte pra gente. Onde aí. você estava Onde quando você o padre estava? desapareceu? Quando o padre né? desapareceu, o que você estava fazendo? Você acompanhou essa saga pela internet? Você que é do Sul, você que é do Paraná, de Santa Catarina, conte pra gente se a imprensa local, o que ela fez aí, né? Conta aí pra nós, a gente quer saber. E já vou adiantar aqui qual vai ser o próximo episódio do Grandes Momentos do Brasil. Qual vai ser? Vai ser o Fly ensinando a chegar na gatinha na balada. Realmente esse episódio é incrível. Nós vamos falar do Fly. E o seguinte vai ser um caso... Esse aqui a gente não vai falar. Esse aqui é segredo. Mas é um caso que merece o maior reconhecimento do Brasil. Fica aí o mistério, fica o mistério. Não vamos revelar. Não vamos revelar. Esse vamos guardar. Esse vamos guardar. Mas é isso, pessoal. Aproveite para assinar nosso canal. Ative as notificações. Ative o sininho aí e tal. Siga a gente nas redes sociais. E o que mais, Ciro? Entre na nossa lojinha para comprar nossos produtos, como essas camisetas que a gente está usando. Essa daí chega que o Matheus está usando. Chega. E essa aqui, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Grande frase de Eduardo Cunha. Estou usando. A gente tem também um monte de coisa, né, Ciro? Tem pano, tem Caneca. chinelo, caneca, tem... Meias, bonés. Em breve vai ter Enfim. mais coisas aí. Vai ter mais coisas, fique ligadinho. Uma grande variedade de coisas. A Black Friday está se aproximando também, Exato. né? Fique de olho, fique de olho. E como vamos terminar esse vídeo aqui, Matheus? Vamos encerrar o vídeo aí agora com um momento do nosso Padre dos Balões. Põe aí na tela. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação.